Na aula de hoje, iremos reaplicar os conhecimentos científicos que vocês provavelmente aprenderam em metodologia científica para a construção, na verdade, de projetos que podem ser trabalhados dentro de um sistema multimídia. Vamos supor que você já tenha desenvolvido um sistema, pode ser um jogo, pode ser um site, depende do produto em si que você desenvolveu, e com base nesse produto a gente consegue ter visões de como a gente pode explorar cientificamente esses trabalhos. Então, as aulas as aulas sob demanda 8, 9 e 10, respectivamente, elas são voltadas para um tópico especial em que a gente vai ver exatamente campos científicos que podemos aplicar aos nossos sistemas multimídia. Ou seja, uma vez que a gente desenvolve um produto, o que é que a gente pode fazer com ele? Certo? Então, a gente vai ver nessa aula um desses tópicos, que é a construção e a análise de um instrumento. Bom, então, a gente está falando aqui de tópicos especiais em sistemas multimídias, e aí a gente vai para a primeira parte, que vai falar um desses tópicos que pode ser aplicados justamente no conceito de aplicação de estudos científicos dentro de sistemas multimídia. Então, é uma forma de visualização, até mesmo para que vocês ampliem o leque de vocês na parte científica. Bom, então, a gente sabe que sistemas multimídia resolvem problemas. Em sua maioria, não serve apenas para entretenimento, como a maioria das pessoas utilizam, né? Por exemplo, um celular ou até mesmo um computador para assistir um filme ou até mesmo se interagir com as redes sociais e ter apenas para entretenimento. A gente sabe que isso resolve outros problemas também da nossa sociedade. Então, nossa sociedade está com vários problemas, não somente problemas que a gente visualiza durante o nosso campo, mas eu estou falando assim, tipo, problemas reais mesmo, assim, tipo, desenvolver um sistema para uma escola, desenvolver um sistema multimídia para um hospital, desenvolver um sistema multimídia para um comércio. Então, esses campos, que eu me refiro, precisam exatamente de desenvolvimentos de sistemas. Isso é a justificativa até para a nossa área. Então, a nossa área é uma área nova, ela surgiu por demanda que a sociedade precisava de automatizar os processos. Então, de forma geral, a gente foi formando profissionais da ciência da computação para esses fins. E a gente vai ver também hoje como um dos campos mais que tem mais necessidade, na verdade, que é o campo da educação. Existem vários problemas educacionais no mundo todo, no Brasil tem vários problemas relacionados à parte de instrumentalização, até mesmo na construção em si de artefatos que podem ajudar exatamente no processo de ensino-aprendizagem. Esses são os problemas, é um campo que vem crescendo bastante, existem vários eventos hoje que fala sobre exatamente a aplicação de informática nas escolas, a computação para resolver problemas de ordem, até mesmo nas universidades, enfim. Existem vários eventos, por exemplo, pode ser o ISB, que é um evento do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, tem o EI, né, que é o workshop sobre informática na educação, enfim, existem vários eventos que podem ser, que vêm exatamente levando em consideração a esse campo, tanto da academia como também no mercado, como se fosse realmente a atuação propriamente de empresas que tentam resolver problemas de ordem educacionais. Então, se for apenas levar em consideração ao campo científico, é um campo que tem exatamente uma grande possibilidade de trabalhos científicos que vocês poderiam atuar. Mas também pode ser também visão de mercado, ou seja, visando exatamente abrir uma startup para resolver problemas de ordem educacional. Por exemplo, existe hoje empresas de desenvolvimento de jogos educacionais que reforçam exatamente processos de projetos multimídia que trabalham exatamente um produto que vai resolver esse processo de ensino-aprendizagem em crianças na alfabetização, pode ser também no ensino fundamental e médio, certo? Bom, então, dentre os problemas educacionais, um dos grandes campos que existe uma certa limitação é no processo de alfabetização. Ainda assim, existe um grande número de pessoas que não têm uma instrução, ou seja, é analfabeto mesmo, não sabe escrever o nome. Isso pode ser levado em consideração a vários fatores.
Um dos fatores que podem existir exatamente é o problema das dificuldades de aprendizagem e outros que são relacionados a distúrbios de aprendizagem, que são distúrbios que as pessoas já nascem com uma certa limitação sensorial, uma limitação mental, ou até mesmo uma limitação da formação do cérebro que permite que ela tenha uma certa dificuldade de aprender a escrever e a ler. Dentre as formas que temos de dificuldades, existe a dislexia, que é um distúrbio relacionado à aprendizagem, e a dislexia afeta entre cerca de 3 a 10% da população mundial. São pessoas ditas normais, porém, ele tem um distúrbio no cérebro, nesse caso, na formação do cérebro, que não é configurado para o tipo de leitura convencional. A gente sabe que a leitura em si, a escrita, ele é uma tecnologia também, uma tecnologia nova, se for pensar em termos da comparação da vida na Terra e também comparado também à vida do homem na Terra, por exemplo, porque foi uma habilidade que eles conquistaram depois, né? Porque a gente foi instruído praticamente a caça, a pesca e a comunicação era algo de forma difícil, na verdade. A gente sabe que as comunicações antigamente eram através de pinturas, assim, que eles representavam exatamente o entendimento sobre sobre o mundo, né? Então, a escrita em si foi uma habilidade adquirida depois com a evolução humana. Então, o cérebro de pessoas não conseguiram acompanhar essa evolução. Tipo, algumas pessoas já nascem com essa formação do cérebro do homem antigo, que não está configurado para os padrões atuais, modernos atuais, em termos de aprimoramento da escrita e da leitura. Então, o nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro ele é formado pelas habilidades relacionadas à linguística e outras que são habilidades que são trabalhadas que a gente tem, nesse caso, vamos supor, na arte, ou até mesmo habilidades relacionadas à música, enfim, outros campos. Então, a gente percebe que, na leitura, ele força um outro lado do cérebro que não necessariamente um humano convencional trabalharia. Então, a gente tem uma formação do cérebro diferente que configura a leitura. Então, por exemplo, é comum notar que na dislexia eles veem letras espelhadas, por exemplo, né, por conta da forma como eles visualizam. Não tem nada a ver com a visão, e sim com a formação do cérebro. Bom, então, percebe-se que existe uma certa dificuldade no diagnóstico de pessoas que têm dislexia, então é um campo que pode ser também explorado. Eu estou mostrando esse campo por conta das possibilidades que podemos trabalhar dentro dos sistemas multimídia, ou seja, existem vários campos, educação, saúde, economia, enfim. E dentro desses campos, a educação é um dos fatores que apresenta muitas limitações. No processo de alfabetização é um exemplo dele, e depois a gente foca exatamente em um dos distúrbios que afeta exatamente uma população, uma parte da população, que não consegue compreender a leitura por conta de problemas relacionados de ordem natural. Não tem como uma pessoa ser influenciada, pode ser influenciada, na verdade, por conta da metodologia, isso aí tem estudos que apontam isso, e você percebe que numa contextualização básica, né, por exemplo, a gente vê de um lado, existe problemas de leitura, em que os alunos, por exemplo, pessoas mesmo, né, que nesse caso sofrem com o aprendizado e tem uma baixa autoestima, esses alunos, e também a gente, do outro lado, existe as dificuldades de aprendizagem e os distúrbios de aprendizagem. Então, dentre as características relacionadas à leitura, por exemplo, a gente percebe que existe uma certa limitação na questão do que é dificuldade e o que é distúrbio de aprendizagem. Uma dificuldade é quando a pessoa já nasce, um distúrbio é quando a pessoa já nasce com um problema. Então, por exemplo, aqui existem vários distúrbios relacionados à aprendizagem, por exemplo, a síndrome de Down, o autismo, a dislexia é uma delas, a dislalia, enfim, existem vários distúrbios relacionados à aprendizagem, que são pessoas que já nascem com uma comorbidade, e isso vai afetar exatamente o seu desempenho em aprender a ler e a escrever, que são tecnologias pertinentes, entre aspas, ao sucesso, porque hoje a gente só consegue ser alguém na vida se você tiver pelo menos um domínio de leitura, por exemplo. Então, é uma tecnologia necessária para o processo de socialização,
Então, tem gente que não consegue ter essas habilidades por conta de problemas, fatores sensoriais, fatores humanos. Nesse caso, a pessoa já nasce com esse distúrbio. Porém, outras pessoas que têm problemas de leitura são ocasionados por outros fatores. Por exemplo, isso você percebe num processo de alfabetização, em que exatamente crianças, quando nascem, né, por exemplo, então está no processo de alfabetização, é onde eles aprendem a ler, realmente. Então, durante esse processo de alfabetização, existem crianças que não conseguem acompanhar as outras demais crianças por conta ou de um distúrbio ou por conta de uma dificuldade. E isso causou uma confusão com os professores na alfabetização, porque uma pessoa que tem, por exemplo, dificuldade de leitura, pode ser que você pode ver no aspecto, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, você percebe no formato do rosto que a pessoa tem síndrome de Down. Ou até mesmo uma pessoa que tem um distúrbio relacionado à deficiência intelectual, você percebe que ela realmente tem uma deficiência intelectual. Enfim, alguns distúrbios, eles são não somente fatores relacionados a características, por exemplo, apenas mentais, mas sim também fisiológicas. Alguns vocês conseguem notar um certo tipo de distúrbio, porém outros não. Por exemplo, a dislexia, você não tem nenhuma percepção, por exemplo, fisiológica. Por exemplo, você olha para uma pessoa, você não sabe se ela é dislexa ou não. Isso você vai conseguir captar depois do processo de alfabetização. Se essa criança não consegue acompanhar, existe uma grande chance de tratar o distúrbio. Porém, pode ser que ela tenha outros fatores que podem influenciar a ela não aprender. Por exemplo, problemas em casa, problemas relacionados à didática do professor, se bem que isso é meio que um pouco ainda, né? Mas assim, o fator realmente principal realmente são fatores mais econômicos, sociais, enfim. A pessoa não consegue aprender realmente por conta desses fatores, mas no caso, isso é possível de ter uma melhora, uma pessoa que não tem um distúrbio, a gente consegue aprimorar isso e ela consegue aprender, né? Então, por exemplo, você percebe que tem muitos adultos, né, que só aprendem depois de um certo tempo por conta dos fatores sociais, econômicos, que permitiram que ela não conseguiu aprender porque ela não praticou isso. Porém, lá na alfabetização, quando tem crianças que realmente não conseguem acompanhar, os professores, eles se sentem perdidos nesse sentido porque não sabem identificar esse tipo de problema. A gente chama-se isso de síndrome do encaminhamento, porque eles acabam encaminhando essas crianças para especialistas, tipo um especialista clínico, um especialista psicólogo, ou até mesmo um psicopedagogo, que vai identificar exatamente problemas relacionados a esse tipo de leitura. O que acontece exatamente é que ele tem um diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce prejudica exatamente a visão de interpretação, no sentido de um processo de tratamento entre aspas, né, nesse caso, de acompanhamento dessa criança. Então, por exemplo, a gente diagnostica uma criança, por exemplo, com dislexia, com uma equipe multidisciplinar, que vai com com, com características relacionadas, você percebe um comportamento, por exemplo, dessas crianças, então a gente vai tentando identificar e descartar possíveis distúrbios de aprendizagem. Então, não é tão fácil assim. Então, o que acontece é uma sobrecarga de encaminhamentos dessas crianças para centros de atendimento especializados. A gente chama esses centros de atendimento especializados de CAI. Um desses centros aqui em Campina Grande é a Fundação Papel Machê, que é responsável na região por receber essas crianças que têm distúrbios de aprendizagem e também, na verdade, era para só tratar pessoas com síndrome de Down, com autismo, não é tratar, mas ter uma questão do acompanhamento para deixar ela o mais independente possível, né? E um desses campos que eles atuam também é a dislexia. Então, dentre os distúrbios que a Fundação Papel Machê trabalha, ou seja, ele tem um certo tipo de capacidade. Então, por exemplo, esses centros de atendimento especializados, eles têm, vamos supor, 200 pessoas, eles só podem ter 250 pessoas por conta dos profissionais que estão envolvidos. Então, tem um tipo de acompanhamento. Então, o que acontece? Uma sobrecarga dessas crianças para esses centros.
Por exemplo, aqui na Fundação Papel Machê, existe um problema muito grande nesse caso, porque, por exemplo, vamos supor que nesse grupo que ele está focando aqui, ele tem exatamente essas 10 crianças, elas têm dificuldades de leitura. Porém, uma delas, que está em destaque, ela tem a dislexia propriamente dita. Porém, eles fazem o encaminhamento dessas 10 crianças para o CAI. O que acontece é que deixa de ser atendido lá no CAI crianças realmente que têm um distúrbio. Por exemplo, esses que estão em azul, eles acabam não sendo encaminhados. Porque pode ser que nesse problema, nessas crianças que têm dislexia, elas não são encaminhadas porque talvez alguns fatores podem ter influenciado. Por exemplo, a família estruturada, teve aula de reforço, acompanhamento. Uma criança que tem dislexia, ela consegue avançar no domínio de leitura, se a dislexia for um grau leve, ela consegue ter um domínio da leitura depois de um certo tempo, nesse caso, com um processo de alfabetização adequado. Então, a gente consegue perceber que possa ser que tenha crianças que tenham dislexia, mas por conta dos processos do cenário da família, ela consegue avançar independentemente de tudo. Né? Então, mas aí nesse caso, nesse grupo que é encaminhado, são 10 crianças que têm dificuldade de leitura, que inclui também uma pessoa que tem dislexia, elas são encaminhadas. Então a gente chama isso de rastreio. Então, a gente faz esse rastreio precocemente e os professores identificam realmente um certo padrão nessas crianças que não dominam a leitura. Então, eles caminham essas crianças porque não sabem como lidar com elas para um centro de atendimento especializado. Só que nesse centro aqui, eles não é responsável por crianças que têm dificuldade de leitura. Então, aí é um problema que pode ser atacado através de um sistema multimídia que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, eu estou só apenas mostrando o problema. Então, nesse caso aqui, cerca de 10 crianças que são encaminhadas, apenas 12,6% dessas crianças têm realmente o diagnóstico com dislexia. Isso significa dizer que, ou seja, ao invés de ela desse rastreio fosse mais eficiente, o que acontece? Eles sobrecarregam os centros de atendimento especializados por conta da não preparação, né, da má formação do cenário realmente educacional. Então, eles encaminham de qualquer jeito para lá. E é o que acontece. Existe uma sobrecarga nesse centro. Então, por exemplo, eles têm um gasto anual, né? As crianças podem passar até 2 anos nesses centros de atendimento especializados. O SUS paga cerca de R$ 4.965,12. Isso aí foi dados de 2014 ou 2015, se não me engano. Não, desculpa, 2018, né? Acho que foi isso aí mesmo. Que tem exatamente esse gasto anual, bianual, por exemplo, por criança, ou seja, com atendimentos que eles pagam, para pessoas que são especializadas, tipo psicólogos, apicultura, por exemplo, são profissionais né, fonoaudiólogos, que são responsáveis por trabalhar com essas questões de leituras, né, nessas crianças que têm uma certa limitação. O que acontece? É um gasto muito grande, porque, por exemplo, ao invés de ser exatamente cerca de 10%, no caso, vamos supor, essas 10 crianças que foram atendidas, apenas uma realmente precisava do atendimento. Então, essas 9 crianças foram superlotadas para lá porque não tem necessidade. Então, eles acabam atendendo essas crianças e essas crianças começam a ter um desempenho, vocês conseguem perceber a curva de aprendizado dessas crianças crescer drasticamente por conta das limitações, né, dos professores. Assim, a gente sabe que o sistema público brasileiro de educação é falho por conta das questões por exemplo, coloca uma professora para dar de conta de 50 alunos, então é muito complicado para uma professora, sim, ter esse atendimento diferenciado, porque cada criança tem uma forma de aprender diferente. Então, o que seria interessante é que o sistema brasileiro tivesse realmente uma forma de representação, no sentido de colocar poucas crianças para professores, né, ou seja, contratar mais professores, ter uma escola maior, enfim. São fatores que aí envolvem já o governo, né? Então, mas aí isso afeta diretamente a problemas como esses, né? Por exemplo, esse problema essa sobrecarga acontece por conta dessa falha. E essas crianças que são encaminhadas para a Fundação Papo Machê, essas 9 crianças, como mostrei, elas poderiam ser facilmente, diante de um processo, uma sala menor, uma sala de aula curta, né? Por exemplo, vamos supor, aulas de reforço, propriamente dito, provavelmente essas crianças também iriam aprender a ler lá na escola. Então,
lá na Fundação Papel Machê era para ser exatamente só crianças que têm o distúrbio, que aí, nesse caso, por exemplo, você percebe que, nesse exemplo aqui que eu estou dando, né, nos dados que foram dados, essa aqui será a quantidade de crianças que são atendidas, né, nesse caso, e 226 estão na fila de espera, ou seja, tem um grande número, né, quase a metade das crianças, quer dizer, quase a quantidade de pessoas que são atendidas, e crianças que são atendidas realmente estão esperando para ser atendido, certo? Então, é algo assim que é um problema muito grave, e eu percebi isso na minha pesquisa do meu mestrado, e eu estou trazendo esses dados para a gente discutir o que pode ser trabalhado como sistemas multimídia. Então, vocês precisam identificar um problema. Então, vamos supor que existe esse problema e você tem uma empresa que contrata vocês para fazer exatamente, resolver um problema como esse. A gente não está apenas para resolver aqui, pessoal, problemas relacionados faça isso, programa e pronto. Não é assim. As coisas funcionam com a visão. Você precisa ter uma noção sobre o mundo. Por exemplo, você ter a capacidade não apenas de programar sistemas, mas também de resolver problemas que reforçam um problema social. Então, eu identifiquei esse problema com pesquisa de mestrado e eu percebi que, por exemplo, 76% dessas crianças são diagnosticadas com dificuldade de aprendizagem. Então, significa que é uma parcela muito grande de crianças que chegam nesses centros, lotam eles, sendo que poderiam ser facilmente tratados nas escolas. Então, o que pode ser feito para melhorar a situação? Problemas como esse podem ser resolvidos utilizando sistemas computacionais. É possível. Como? Bom, existem várias situações que podem ser trabalhadas. Nesse caso aqui, no problema em si, que a gente fala de alfabetização. Então, eu como nesse caso, profissional da computação, eu não conseguiria, obviamente, influenciar nas metodologias do professor, na metodologia do professor, ou até mesmo uma intervenção no governo. A gente faz essa nossa parcela nisso no voto, representando nossos políticos de acordo com as propostas políticas deles. Então, isso é falha nossa também e também da corrupção que acontece no nosso país. Problemas como esse podem ser resolvidos também de forma científica, como eu falei, né? Tipo, ok, a gente não consegue influenciar, mudar esse cenário, de fato, né? Nesse caso, se a gente representasse bem os nossos... se a gente votasse bem na representação dos nossos governadores, né, dos nossos representantes, então talvez isso melhoraria bastante. Mas aí o que a gente pode mudar como cientista da computação? Então, nesse cenário, a gente pode ter exatamente criar sistemas que facilitem o processo dos professores. Como a gente chama sistemas especialistas, não necessariamente o sistema especialista como aquela visão arcaica, né? Porque a gente sabe que os sistemas especialistas evoluíram bastante da visão anterior para agora. Bom, então o que acontece? A gente pode deixar a situação um pouco mais favorável. Por exemplo, como é que a gente... O que é que acontece nesse problema, como falei, dessas 76% de crianças que chegam no CAI que realmente não deveria estar lá, ou seja, são dificuldades de aprendizagem por conta de fatores ambientais. A gente percebe que essas 76% dessas crianças realmente conseguem aprender por conta de uma intervenção mais adequada, ou seja, elas são facilmente tratadas no CAI. Já uma criança que tem dislexia, ela consegue aprender, mas tem uma certa limitação no tempo, a gente vai ver isso no decorrer das outras aulas. Bom, olha só, aqui você percebe que a gente pode ter uma ferramenta ou até mesmo um sistema multimídia que vai facilitar esse processo, que é exatamente auxiliar a detectar limitações de leitura em crianças. Pode ser que seja uma tarefa fácil ou pode ser uma tarefa difícil. Então, aí vai envolver uma equipe multidisciplinar. Então, somente uma pessoa da computação não conseguiria resolver esse problema. Porém, como a gente está desenvolvendo, a gente precisa também ter acessibilidade profissional, ou seja, a gente precisa realmente entender o problema. E muitas vezes a computação, ela invade outras áreas porque existe a necessidade. Então, a gente vê a necessidade de atuação na educação, na psicologia, na saúde, enfim. Não é à toa que na UEPB tem o NUTS, né, que eles são referências na área da saúde. Então, a gente já resolve muitos problemas na área da saúde por conta disso, né? Então, a gente vê, tem vários especialistas, não somente da área da computação, mas também tem pessoas da medicina, enfim, de outras áreas da saúde que estão trabalhando exatamente nisso, nesse grupo, né, como o NUTS.
Bom, então, independentemente disso, a gente sabe que precisamos, além da nossa capacidade computacional de resolver problemas, a gente precisa também ter essa acessibilidade, como eu falei. Então, se a gente tivesse exatamente um sistema que verificasse limitações de leitura em crianças, permitiria exatamente que o profissional tivesse exatamente esse recurso e auxiliasse ele exatamente a identificar uma certa limitação antes mesmo de encaminhar. O que significa dizer? Que você percebe que crianças que têm realmente problemas de leitura, que são realmente fatores realmente relacionados a habilidades preditoras de leitura, isso influencia exatamente diretamente. Você percebe que precisaria exatamente de um domínio de uma habilidade. Então, ler não é somente você folhear e ler, mas também identificar. Isso aí já vai na parte de interpretação. Mas para você ter o processo de transformar letras em sons, envolve outras habilidades. Que habilidades são essas? A gente vai ver durante essa aula também. Bom, então a gente sabe que somente identificando esse problema, a gente sabe que precisando de um sistema que consiga detectar essas limitações já facilitaria bastante, porque os profissionais, eles encaminhariam somente as crianças que têm realmente o distúrbio. Então, vamos realmente pensar nesse problema. Então, criação de métodos de intervenção, ou até mesmo diminuir o número de alunos que, por exemplo, poderiam ser encaminhados de forma errônea, para o papel machê que foi a fundação, como falei. Ele passaria justamente a focar nas crianças que realmente precisam de atendimento especializado. Então, evitando exatamente a sobrecarga nos CAIs. Bom, então, essa seria a melhor situação que poderia resolver. Em contrapartida, ou em paralelo, na verdade, poderia ser assim, né? Em paralelo. Existe também aqui algumas teorias relacionadas à parte de análise de itens, né, propriamente dito. Porque, assim, nesse caso, vamos supor que a gente vai desenvolver um sistema que vai facilitar esse processo de encaminhamento. Então, as crianças têm que responder alguma coisa. Então, responder algo envolve itens. Ou seja, as crianças vão responder itens, independentemente da forma como esse item está configurado. E para responder itens, eu preciso de uma teoria por trás disso, que é a teoria de resposta ao item. É uma teoria psicométrica utilizada para avaliação de crianças, né, de crianças ou até mesmo de grande escala, como humanos, propriamente dito. Por exemplo, ela é usada, por exemplo, no Enem, para avaliar também as habilidades, né, que são aqueles 4 campos do Enem, né, que vocês já sabem por de cor. Bom, então aqui eu tenho uma teoria de resposta ao item, que é chamada IRT na Item Response Theory, né, em inglês. Tem também a CCT, que é a teoria clássica dos testes, que é aquela que a gente usa, né? Por exemplo, a gente usa o score total, porém na CTT eu consigo ter uma grande característica importante, que é a confiabilidade de um instrumento, por exemplo. Ou seja, quanto é que esse instrumento é confiável para ver se realmente ele consegue mensurar aquele construto ou aquela habilidade que está sendo investigada. E sabe que na habilidade de leitura envolve outras habilidades. Eu identifiquei entre os grupos de habilidades que são realmente relacionadas à leitura, existem 4 habilidades que são indicadas na literatura como preditoras de leitura. Por exemplo, a habilidade de aliteração, que é aquela que você identifica o som no começo das palavras, segmentação, que é você ter a questão da divisão silábica, a questão da rima. Muitas crianças que têm dislexia têm dificuldades em rimar. A parte de memória visual, ou seja, o tempo visual, a memória da coordenação visomotora, são habilidades que são realmente preditoras de leitura. Então, você percebe que uma criança que tem dislexia, ela tem problemas de rima, da literação, bem pertinente. Então, isso você consegue perceber. Além de leitura, existem problemas motores. Por exemplo, a questão do tempo e espaço. Às vezes você joga uma bola para uma criança, a criança tenta pegar a bola e a bola já está no chão, por exemplo. Ou até mesmo dificuldades uma criança tem quando inicia, por exemplo, a questão de caminhar. Você percebe que uma criança demora muito a caminhar, ou até mesmo dificuldade de amarrar um cadarço. Enfim, são problemas motores que também influenciam, não somente na leitura, mas é o que mais dificulta, o que mais destaca é a leitura, porque sem domínio da leitura não consegue avançar ou até mesmo ter sucesso nessa sociedade. Eu coloquei até aqui um ranking para a gente representar essa questão disso. Mas a gente sabe que existem outros campos que não somente a leitura que a gente verifica como sucesso. Por exemplo, muitos dislexos hoje
têm sucesso na vida. Por exemplo, Tom Cruise, por exemplo, Albert Einstein é dislexo. Então, tem muitos outros dislexos no nosso campo, da nossa sociedade que fez muita coisa para a sociedade. Então, você percebe que são pessoas especiais. E aí, nesse caso, a gente consegue ajudá-los, na verdade, no processo de leitura, que é um fator que prejudica bastante eles nas atividades do mundo, né? Porque a gente precisa da leitura para se comunicar, até mesmo para se orientar dentro de uma cidade, enfim. Existem vários fatores aí que estão em jogo, né? E aí a gente vê que as teorias, elas ajudam bastante, não somente esse campo da dislexia, como falei, mas ajudam outros campos de mensuração. A teoria de resposta 8 ajuda nessa questão de mensurar habilidades. A TCT é aquela que você usa para o score total. Por exemplo, você tem exatamente no instrumento, você tem um instrumento de 10 questões, se você acertar 8 questões, a sua nota é 8. Porém, para a TRI, a gente avalia não somente isso, a gente verifica a dificuldade. Na TRI, os itens não têm a mesma dificuldade, vamos supor, a mesma discriminação, ou o mesmo peso. A gente usa com base na calibração desses itens, com banco de itens, sendo expostos a um grupo de alunos, um grupo de pessoas, com um grupo muito grande, a gente consegue calibrar esses itens e identificar se esse item é fácil, difícil, se ele é discriminativo. Se o item for de múltipla escolha, a gente consegue verificar se a pessoa acertou o item porque soube, porque chutou. Enfim, existem várias respostas que podem ser dadas através dessa teoria. Assim como a gente está falando de sistemas adaptativos, né, de sistemas informatizados, é possível adaptar de acordo com o nível do aluno. Ou seja, escolher um item que é de acordo com a habilidade. Isso evita justamente em instrumentos que são para estimular habilidades, evitar que um item muito difícil seja escolhido para uma criança ou uma pessoa que tem uma certa limitação naquele construto, ou seja, naquela habilidade. Então, a administração pode ser feita através de um algoritmo que pode selecionar esses itens de acordo com a habilidade do aluno. Isso vai permitir que eu vou ter exatamente um item de acordo com a habilidade interina, ou seja, eu vou ter um item adequado. Então, eu vou escolher itens de forma a desejar e permitindo que o aluno tenha um melhor item a cada momento da avaliação, evitando, ou até mesmo estimulando, na verdade, na estimulação, evitando que ele sobrecarregue um aluno com um item muito difícil e já desestimule. Então, evita também, até mesmo com um sistema como o CAT, por exemplo, no Enem você responde várias questões, ou seja, muitas questões mesmo, né? Nesse caso, você tem que responder todas as questões. A gente chama dessa forma de expectativa posterior, que a gente tem um teste padronizado que aplica, e esse teste, ele depois que você aplica com um grande grupo de alunos, de uma amostra grande, eles calibram depois e identifica se aquela questão tem um peso diferente. Então, no Enem você vai resolver essas questões pré-calibradas teoricamente, inicialmente, porém depois vocês vão para um processo de calibração dos itens que vão identificar exatamente a sua habilidade, estimar a habilidade numa escala propriamente dita. Bom, essa escala, ela varia, não é a escala normal de 0 a 10, mas a gente pode converter essa escala como uma escala de uma nota. Por exemplo, eu uso a TCT, a teoria e a RT também nos meus sistemas de avaliação. Mas aí, nesse caso, a TRI vai me dar exatamente essa habilidade, que aí eu vou ter, se eu fosse aplicar um instrumento. Porém, a gente sabe que se fosse, muitas questões podem influenciar na questão da desistência do aluno por conta do cansaço. Então, o CAT, ele vai ter uma característica importante, porque eu vou criar algoritmos que selecionam o item de acordo com a habilidade do aluno, ou seja, eu não preciso administrar todos os itens para esse aluno, só baixa um grupo de itens, ele pode, com base em um erro, um pré-parada, parar de fornecer esses itens, que já é o suficiente para validar a habilidade. Então, às vezes, por exemplo, você responde 7 itens, já é o suficiente para dizer que você tem habilidade naquilo. Não adianta ficar respondendo várias questões. Então, o CAT, ele me dá exatamente essa possibilidade de administrar. Então, com base nisso, então, a gente consegue perceber que essas teorias podem ser úteis para ajudar o problema relacionado ao que a gente quer investigar, certo? Nesse caso, propor exatamente um sistema que vai melhorar o processo de encaminhamento dos alunos aos centros. Então,
a gente precisa não somente, eu falei, não somente dominar as tecnologias, como eu falei, mas aí é importante ter esse domínio de outros campos, né? A gente está aberto, tem que estar com a mente aberta para aprender outras coisas. Por exemplo, essas são teorias da psicometria, como eu falei, certo? Então, a solução adotada seria conceber, depois tendo visto todo esse problema e algo que tem em contrapartida, né? Então a gente percebe que é possível conceber, desenvolver e analisar. Agora, tipo, como a gente está trabalhando com crianças, não adianta fazer um sistema muito robusto, por exemplo, um sistema que não motive, então os alunos vão ficar, sentir intimidados. Então, o que é que a gente pensou? A gente desenvolveu um jogo educacional embutido com um teste para que as crianças, eles tivessem a sensação de que tivesse jogando sem necessariamente estar sendo avaliado, ou seja, um processo lúdico. Esse jogo em si é um jogo administrado por um algoritmo ele faz exatamente a seleção adaptativa dos itens, permitindo exatamente que eu tenha o melhor item a ser avaliado naquele momento, evitando que ele me dê exatamente um item muito fora dos padrões para aquela habilidade que está sendo avaliada. E aí, nesse caso, a gente vai verificar habilidades preditoras por meio da TRI, que é uma teoria de Social Item, que vai estimar a habilidade do aluno e identificar se ele tem uma certa limitação ou não. Bom, olha só, o que pode ser feito? Então, a gente desenvolveu os dindianos no inacreditável Mar de Letras, que permitiu exatamente resolver esse problema. Como assim? Como é que a gente chegou nesse jogo? Esse jogo em si, ele conta a aventura de 3 jovens que moravam na ilha próximo, na verdade, passava um cruzeiro na ilha de Meridia, e eles foram surpreendidos por pelo um pirata chamado Barba Ruiva, na verdade é uma pirata, na verdade, eu adaptei, e porque a voz que a gente selecionou foi uma voz feminina, então precisavam adaptar. Então a gente desenvolveu o jogo com base na cultura pop, então necessariamente a gente pegou exatamente todos os elementos que podemos trabalhar. Eu já falei isso nas aulas passadas, mas eu acho que eu vou reforçar exatamente isso, que a gente utilizou esses elementos e criou exatamente esse jogo com base num problema. Então, para chegar até esse jogo, a gente foi estudar bastante coisas para ter exatamente essa situação. O que a gente fez? A gente estudou sobre a dislexia, verificou, por exemplo, que na dislexia eu tenho exatamente um problema de leitura nas crianças, e aí eu fui identificar os históricos da criança, da dislexia. Nesse histórico, tem dizendo que a dislexia era proporcional, na verdade, a um problema ocular, e chamava esse problema ocular de anirídia. E aí, como depois perceberam que não é realmente um problema ocular, e sim um problema do cérebro, na formação do cérebro, né? Então a gente percebe que campos do cérebro são ativados durante a leitura, diferentemente do problema de vista, nesse caso ocular. Então, depois de um passar do tempo, foi realmente aprimorando essas questões da ciência e perceberam que não é realmente um problema de visão. Então, eu peguei exatamente esse termo anirídia e tirei o A e tornei nirídia. Isso veio por conta da cultura de 2 filmes que eu assistia na época, que era o filme de Nárnia. Então, Nárnia e Nirídia ficou parecido, né? Nesse caso, como se fosse para tentar prender o aluno de alguma forma. Como a gente está criando jogos, então a gente precisa de criar esses campos, como a gente viu no decorrer das aulas passadas, no sentido do que pode ser trabalhado dentro dos sistemas multimídia. Então, você percebe aqui que eu tenho imagens, eu vou ter animações, vou ter a questão de áudios, vou ter também aqui questão de texto, então são todas as mídias que a gente viu durante o curso. Porém, a gente percebe que para desenvolver isso, não é somente jogar recursos aleatórios, precisa fazer justamente o conceito de imersividade, ou seja, quanto mais imerso o aluno está no jogo, mais ele capta a atenção e focaliza exatamente na atividade. Então, a gente pesquisou exatamente a campo, né, foi feito um brainstorm, que foi com base nesse brainstorm, foi pensado em tudo as características que poderiam ser aplicadas dentro do jogo, então a gente pegou exatamente esses elementos, da cultura pop. Então, como eu gostava do termo das crônicas de Nárnia, então eu peguei exatamente esse termo de Nirídia por conta disso. Então, ok, a gente já tem um local fictício para a gente colocar como plano de fundo. O que podemos trabalhar agora? Eu também sou fã da série Percy Jackson,
dos livros também dos filmes. Então, eu percebo que, e também até mesmo casou muito bem com a proposta, porque, inclusive, o personagem Percy Jackson é dislexo. Você percebe até no primeiro filme, ele fala sobre isso. Então, a gente pegou exatamente um dos filmes do Percy Jackson, que é o Mar do Monstro, e aí a gente pegou, então, olha só, então a gente pode fazer Nirídia com base numa ilha, né, até mesmo adaptando para o conceito, e também é, trabalhar algum contexto de aventura, como se fosse no mar. Então a gente pegou exatamente Nirídia, por conta disso, né, olha só, Nirídia, e Mar de Letras exatamente porque letras vem reforçar a questão da questão da leitura. Foi uma crítica depois que eu desenvolvi o jogo, que não tinha nenhuma letra propriamente dita aqui nessa primeira cena. Só tinha, na verdade, somente sons. Aí podia adaptar, por exemplo, uma questão aqui, por exemplo, os peixes no formato de letra, ou até mesmo algumas coisas assim que poderiam trabalhar, melhorar esse jogo, certo? Então, como a minha proposta era apenas relacionada ao teste que estava embutido, então a gente não aprofundou muita coisa nesse sentido. Dá para melhorar ainda mais esse jogo. Bom, então, Mar de Letras, então eu peguei um trocadilho chamado Inacreditável Mar de Letras, como se fosse realmente uma coisa inimaginável, por exemplo, inacreditável. Então, a gente pegou exatamente essas duas coisas, né, Mar de Letras, Nerianos, e aí o que a gente fez? Pegou exatamente todos esses elementos da cultura, então desenvolveu uma narrativa de um jogo, e essa narrativa inclui exatamente, como falei, 3 jovens que estavam passando no cruzeiro, é, no mar, próximo a esse mar de letra, onde o pirata naufragou naquele momento, e o tesouro dele estava perdido, e aí eu pensei, olha só, então essa criança precisaria, para embutir o teste, precisaria de uma jogatina, ou seja, como fosse estilo Mario Bros. Então, aí, para não ficar as moedas voando, né, nesse caso no Mario Bros, eu coloquei realmente elas no chão, como se fosse um tesouro perdido no mar, né, que você percebe que tem a questão dos elementos da física, que, né, que ele sabe que o peso do tesouro é muito pesado, denso, ele vai exatamente ficar no fundo do mar. Então, aqui ele vai explorar cavernas, vai explorar exatamente o mar todo, né, nesse caso. Não tem muitas dificuldades o jogo, é só recuperar esse tesouro e evitando colidir o máximo possível com as cavernas. A leitura foi essa porque trata-se com crianças de 6 a 12 anos, mas nem sabe que crianças de 6 a 12 anos já estão jogando Free Fire. Então, talvez esse jogo, até meu sobrinho falou que ele é um pouco chato, porque não tem muita, por exemplo, dificuldade. Então, se fosse pensar mesmo, fazer um estudo realmente com essas crianças, então a gente poderia captar essas informações e permitir que colocar mais desafios, propriamente dito, certo? Colocar dificuldades, né? Então, mas aí fica para uma outra visão. A gente não estava pensando nisso até por conta do mestrado, que era muito pouco tempo, então a gente só fez exatamente a parte mais básica, que era recolher esses tesouros e avaliar a habilidade de coordenação visomotora. Então, esses três jovens passavam férias na ilha de Minídia, o pirata realmente convocou eles para realmente recuperar esse tesouro, então eles recuperaram o tesouro, eles tinham que recuperar esse tesouro, explorando exatamente as cavernas, com o tempo, tinha que ir a quantidade, você percebe que aqui é o score, o tempo, eu coloquei até a questão do efeito mesmo da vida, na real, que é, como a gente está trabalhando aqui com o mar, aí ele tem um cilindro, né, de respiração, então ele tem exatamente o tempo, até mesmo para eles entenderem que realmente o tempo está acabando. E aqui também tem as instruções, né, para eles as setas para eles subirem, explorarem as cavernas e, enfim, recolher o tesouro. E aqui a quantidade de tesouro, ele começa com a quantidade maior e vai diminuindo de acordo com o tempo. Então, eles teriam que recolher o tesouro e no final de cada nível, de cada level, eles têm um desafio que envolve exatamente aquelas habilidades que eu falei. A literação, que é uma habilidade que você precisa prestar atenção com o som das palavras. Aqui tem um áudio, que ela dizia assim, qual dessas palavras começa com o mesmo som de pato? Aí tinha patins, caixa e verde. Aí tinha que clicar exatamente em patins. Então você percebe que tem a mídia áudio aqui presente, que está sincronizada com o item, que tem imagens. Essas imagens se foram validadas também com um grupo de professores e crianças, porque quando a gente está apresentando imagens assim, a nossa percepção realmente é aquela percepção no sentido de dizer, isso aqui é um patins, mas será para uma criança isso aqui é um patins? Então,
todas essas imagens que foram utilizadas foram feitas através de FreePic, que é uma biblioteca gratuita. Como tem os direitos autorais, eu só estou usando para a questão de educacional, esses itens podiam ser utilizados para a visão de pesquisa, né, nesse caso. Então, eu peguei exatamente esse banco de itens e fui validar, e algumas questões eu pude adaptar, nesse caso, olha só. A questão de caixa, ou seja, essa aqui é caixa, já se fosse referir à caixinha, seria exatamente a caixa menor. Então, eu consigo perceber que desenhar itens de uma forma adaptativa. Então, nesse caso, esses itens precisam ser validados, né? Por exemplo, as imagens, se não é somente desenvolver uma imagem e colocar dentro do jogo, ele precisa ser validado, principalmente para o público infantil. Então, tinha um áudio aqui de uma pessoa, esse áudio também não tinha também um cuidado, no sentido de que foi gravado através de uma jornalista, sem sotaque regional, evitando assim também que a gente avalie exatamente o mais puro possível a habilidade. Bom, então eles teriam, aí como esses itens, essa é uma tela estática, o personagem não se movia, ele tinha essas bolhas ficavam exatamente paradas, e se tivesse realmente movimentando, aumentaria o nível de dificuldade, porém, eu poderia forçar o aluno a errar. Às vezes ele sabe da habilidade, por exemplo, ele sabe realmente que patins realmente começa com pá, e aí ele poderia ter ele clicar de forma como tivesse um movimento muito rápido, ele errar. Então, a gente não quis exatamente prejudicar exatamente a habilidade, a gente tinha que avaliar o máximo possível, deixar ela mais pura possível. Então, ele tinha que clicar exatamente em patins para deixar a dificuldade somente a habilidade de aliteração, porque se fosse se movimentando, ele iria também avaliar a habilidade de coordenação visomotora e poderia influenciar diretamente nas respostas. Também não tinha itens extratores, só tinha no máximo esses peixes que ele vinha até aqui e voltava. Não era não tinha distração, certo? Pronto, então ele teria que responder esses itens, e aí quando respondesse exatamente 7 a 8 itens, de acordo com a tarefa, ele tem um limite máximo de itens e também tem um critério de parada. Então, eles não administravam todos os itens, eles só pegavam alguns itens necessários. Então, tinha um algoritmo por trás que fazia essa parte de seleção. Então, depois que terminasse essa parte, ele iria para um outro level, que era exatamente com o mesmo personagem mergulhando, colhendo os tesouros, aumentando um pouco a dificuldade, com o mesmo tempo, mais tesouro, mais espaços para explorar. Então, depois que ele recolhesse esse tesouro, iria para uma outra tarefa que era chamada de segmentação. Nessa tarefa, ele teria que avaliar exatamente a habilidade do aluno de segmentar uma palavra. Então, você percebe que não tem nada com leitura aqui, é somente áudio. Então, é uma questão de linguística mesmo, nesse caso, do fonema propriamente dito, percebendo exatamente a quantidade de fonemas que tem na palavra árvore. Então, eu teria que segmentar essa palavra e clicar na opção correspondente. Nesse caso em si, a gente tem exatamente uma visão na percepção desse caso do mundo, e aí você consegue perceber que é possível avaliar a habilidade relacionada ao que a gente tá relacionando, certo? Aqui, que é exatamente a literação, a segmentação. Depois de que ele colhia o tesouro, ele ia para uma próxima etapa, quer dizer, depois que tinha esse nível, ele iria para uma etapa de recolher novamente o tesouro, exatamente para que o aluno não ficasse sentindo avaliado, como se fosse realmente um enigma que ele teria que desvendar. Bom, depois que ele tinha recolhido o tesouro novamente, ele ia para a atividade de memória visual, que ele teria que recolher a quantidade de tesouro, tesouro não, aquela percepção da memória em si. Por exemplo, ele aparecia esse item aqui, depois de um tempo, ele escondia esse item e apresentava exatamente um conjunto de itens depois. Nesse caso, aí ele teria que clicar exatamente no mesmo item, e mesmo que pareça ser tão fácil, para uma criança que tem dislexia, a memória visual dele é baixa. Então, muitas crianças erraram itens assim, muito simples. Também a última tarefa, que seria exatamente a da rima, que é uma das crianças realmente tem mais dificuldades, que é tentar entender exatamente a questão do final das palavras. Nesse caso, qual dessas palavras começa com o mesmo som de pé, quer dizer, termina com o mesmo som de pé, seria tripé. Então, você percebe que a gente consegue estimular e até mesmo, mensurar essas habilidades de uma forma mais intuitiva. Bom, uma vez que a gente conseguiu desenvolver o jogo, a gente fez exatamente um processo adaptativo, né? Por exemplo, a gente selecionou essas palavras,
através dessa publicação aqui de Pinheiros. Depois fez a seleção adaptativa da ilustração das palavras. A gente pegou exatamente cada palavra que tinha nesse banco de itens de Pinheiro. A gente pegou exatamente as palavras que podiam ser retratadas através de uma imagem. Então, a gente pegou exatamente essas imagens e fez exatamente utilizando o FreePic, como uma ferramenta gratuita, porém com esses direitos autorais. Depois disso, a gente selecionou os áudios já de uma aplicação pronta, que é o teste HPL, que é o THPL, nesse caso, que é um teste que também foi feito em conjunto, né? Por exemplo, a gente pegou exatamente os itens desse trabalho, com consentimento, através de orientação, e aí a gente pegou esses mesmos áudios que estavam lá, só que nesse caso o teste que eles fizeram é um teste estático, e a gente queria exatamente mostrar, através da jogatina, se as habilidades eram melhoradas, né, de acordo com o jogo. A gente fez uma pré-calibração, na verdade, através do trabalho de Moody também, pegou a extensão, a frequência, a tonicidade e a regularidade da palavra em si, e depois a gente fez exatamente o conteúdo do jogo, propriamente dito, com base escolheu as imagens com formato PNG, porque a gente precisaria de um fundo transparente, o áudio MP3, a composição é temporal, por conta que a gente teria que sincronizar exatamente os áudios com as imagens e formando assim os itens, e a linguagem que a gente usou para programar isso foi a linguagem C#, para fazer exatamente o jogo em si, né, fazer os scripts dentro do Unity. Bom, esse jogo em si foi feito no Unity, a gente vai também desenvolver durante essa disciplina esse jogo, certo? Bom, aí nós podemos aplicar agora um primeiro estudo, depois que a gente desenvolve uma ferramenta como essa, por exemplo, olha só, então, isso tudo seria exatamente depois que você desenvolve a aplicação. Essa aplicação em si vai ser desenvolvida, como falei, mas vamos supor que você tenha desenvolvido outra aplicação. O que é que poderia ser feito com essa aplicação? Se essa aplicação, esse sistema multimídia é um sistema educacional, por exemplo, como esse, o de vocês também são, né, é um quiz, né, do Show do Milhão, então daria para avaliar esse mesmo estudo parecido, certo? Olha só. Bom, então, eu tenho um primeiro estudo aqui que posso analisar a confiabilidade do instrumento. Será que os itens que estão presentes no instrumento, eles são confiáveis? Tem boa consistência interna? Essas perguntas podem ser resolvidas através desse estudo. Bom, primeiramente, a gente vai para o processo de calibração desses itens. A gente aplica esses itens para um grupo de pessoas. Nesse caso, o perfil que a gente quer aplicar é crianças. Nesse caso aqui, foram 270 crianças e tem exatamente esse tipo de situação, porque cada habilidade tinha 30 itens. Então, era de 270 até 300 crianças que poderiam ser aplicadas para validar o instrumento. Se o seu item tivesse se tivesse avaliando uma habilidade e tiver 40 itens, você precisaria de 400 pessoas. Para cada item, 10 pessoas precisa ser utilizada para validar um item, né? Dessas 270 crianças, cerca de 49,63% eram meninas e 50,37% eram meninos. Então, isso pode variar também de acordo com a sua aplicação. Esses alunos tinham idade entre 4 e 13 anos, e você percebe que a idade média ela tinha 8,65 com um desvio padrão de 2,8, ou seja, eles variavam entre 2 anos e meio, né, praticamente, dentro de 8,65. Então, uma variação acontecia exatamente com a idade média de 8,65. Usamos alguns critérios de inclusão, por exemplo, a frequência escolar, estar matriculado nos anos iniciais do ensino fundamental, para calibrar esses itens, e depois a gente verificou aqui a gente não calibra itens com pessoas que têm dificuldades, a gente calibra com pessoas que realmente sabem ler, ou até mesmo durante o processo, a amostra normal, por exemplo, você vai pegar exatamente crianças normais, que não têm comprometimento motores, cognitivos, ou até mesmo de comunicação, que pudesse comprometer os resultados, porque se a gente fosse calibrar esse banco de itens com pessoas que têm dificuldades, totalmente dificuldades, então talvez me dê uma resposta muito alta, como se as questões fossem muito difíceis, e não é essa a realidade. Bom, depois disso, a gente vai para calcular as propriedades psicométricas dos itens. Uma vez que a gente calibra como se fosse aplicar realmente a um grupo de pessoas, a gente recolhe essas informações, tabula esses dados, coloca exatamente numa primeira coluna o nome dos alunos, ou através de um identificador, e nas colunas seguintes os itens, de 1 até 30, se for 30 itens. E cada resposta com aluno e item refere exatamente, só tem 2 respostas, é 0 ou 1, 0 se errar e 1 se acertar. Então, vocês colocam esses dados tabulados e rodam um algoritmo, ou até mesmo usando as bibliotecas
dentro do Excel, por exemplo, você consegue fazer, calcular essas propriedades. Então, você roda os dados e calcula exatamente essas propriedades. Essas propriedades psicométricas envolvem exatamente esse tipo de estudo. Vamos supor, aqui eu tenho um item, eu tenho o A, B, C, esse A é a discriminação, o B é a dificuldade e C é o chute. Como nós estamos trabalhando aqui com a questão de itens de múltipla escolha, nós trabalhamos com um modelo logístico de 3 parâmetros, o que significa dizer que eu vou trabalhar com questões que tenham exatamente dificuldade, discriminação e chute, porque eu posso realmente perceber que uma discriminação, um item ele pode ser muito discriminativo, ou muito difícil, e eu posso descartar esse item, e também a probabilidade de chute, ou seja, tem muita gente que acerta esse item através do chute, então esse item não é apropriado. O que é o chute? É você acertar sem saber. Então, a gente pode verificar isso também na TRI. Então, ele calcula, através de um modelo matemático, esses valores. A, B e C, como eu falei exatamente, essa discriminação. Essa discriminação varia entre 0 a 4. Quanto mais próximo de 4, mais difícil é o item. Quanto mais próximo de 0, mais discriminativo, menos discriminativo é o item. Então, descarta-se itens que têm exatamente 0,4 para baixo, ou seja, é muito pouco discriminativo, ou seja, não me dá muita informação. Ou acima de 3,6. De 3,6 ou 4, por exemplo, ou até mesmo acima disso, é possível que a escala realmente seja uma escala muito grande. Ele vai me dar, por exemplo, 7, 8, então esse item deve ser descartado de toda certeza. Também na letra B, aqui, que é a dificuldade, ele verifica justamente a dificuldade do item, que de acordo com a habilidade do aluno, que varia de -4 até 4. Essa dificuldade também varia de -4 até 4, e aí quanto mais próximo no caso, 0 seria a habilidade mediana, a dificuldade mediana, por exemplo, +4 seria exatamente uma dificuldade muito alta, ou seja, muito difícil, e -4 seria um item menos difícil possível, ou seja, mais fácil possível. Então, ele varia nesse intervalo. Então, fora desse intervalo, esse item deve ser excluído, certo? E a probabilidade de chute, ele varia exatamente de 0 a 1. Então, seria exatamente como se fosse porcentagem, que vamos supor, 14% das pessoas acertaram através de chute, 13% e assim por diante, certo? Então, você percebe que esse valor seria acima de 0,4, já deve ser descartado esse item. Então, geralmente varia entre 0 a 1, então quanto mais próximo de 1, mais as pessoas acertam através de chute. Então, geralmente varia nessa faixa aí, como falei. Aqui aqui é a parte da teoria da resposta ao item. Já aqui é exatamente a parte essa aqui seria exatamente a parte da teoria clássica dos testes, que vê a proporção de acertos. Por exemplo, 88% das pessoas acertaram esse item, 75% acertaram esse item aqui, 88% acertou esse e assim por diante. Então, isso aqui é um fator interessante, até mesmo porque você pode confrontar entre a proporção de acerto e a dificuldade. Você percebe que, por exemplo, esse item aqui, que é o preto, ele tem exatamente uma dificuldade, uma proporção de acerto alta, quando comparado a esse aqui. Logo, esse aqui, na TRI, você percebe que ele é menos... esse aqui é mais fácil, olha só. Esse aqui é mais fácil do que esse. Até isso você consegue perceber aqui, olha só, esse aqui é mais fácil do que esse de acertar. Então, isso aqui você consegue confrontar. Bom, aqui tem a correlação ponto bisserial, que você consegue verificar se quanto aquele item, ele me dá exatamente uma informação interina, no sentido de quantas pessoas acertaram, quantas pessoas tiveram um bom desempenho no teste, também acertou aquele item. A gente pode também utilizar esse fator para analisar o item. Porém, eu acho que os fatores que mais influenciam exatamente o ABC, por conta que ele tem que estar dentro de um parâmetro, dentro dos parâmetros. Fora desses parâmetros, ele deve ser excluído. Então, aqui eu posso ter uma grande análise estatística, com base, né, como eu falei, para validar um instrumento, até mesmo para um trabalho de conclusão de curso, de uma graduação. Então, eu posso dar muitas informações interessantes, apenas uma simples resposta que é fornecida de um teste, por exemplo, de um quiz, você consegue obter essas informações válidas. E até mesmo para validar se realmente as questões que você está utilizando no instrumento, não é somente pegar qualquer questão e colocar. Você precisa ter toda uma análise por trás. Tudo que eu falei anteriormente sobre uma equipe multidisciplinar, você percebe, você vê o impacto desse passo a passo dentro na análise final. Você percebe que também eu vou ter outras informações até mesmo importantes
para uma outra área que é adaptativa. Por exemplo, você consegue perceber as curvas de aprendizagem, a curva de aprendizagem que uma criança deve ter exatamente em cada item. Por exemplo, qual a probabilidade de uma criança acertar esse item 4, que tem habilidade mediana, ou seja, habilidade 0? Você percebe que a proporção dela é alta, ou seja, 90%. Já, por exemplo, uma pessoa que tem habilidade -2, a chance dessa criança acertar é de 20%. Então, você consegue ter propriedades muito interessantes de serem estudadas na teoria do Spatial Weighting, ou seja, você consegue ver a probabilidade das pessoas acertarem os itens, né? Então, por exemplo, se a habilidade do aluno realmente está baixa, que é -12, -2, vamos supor, o que acontece se ela acertar esse item? Ele acertou esse item pelo chute, porque teve 20% de chance de ter acertado por conta do conhecimento que ele tem. Então, a gente consegue identificar isso durante os testes. Também a escolha dos itens pode ser melhor administrada através das funções de informações. Essas aqui são as curvas de informação, de funções de informações. Eu coloquei apenas os 5 primeiros itens para vocês terem noção da tarefa de literação. Você consegue perceber, por exemplo, num teste adaptativo, se eu tiver uma habilidade mediana, que é a habilidade 0, você percebe que o item 4 seria o melhor, que tem mais informação para avaliar a habilidade 0. Significa dizer que ele pode ser selecionado como o primeiro item no instrumento. Se ele for escolhido da primeira vez, se a habilidade, se ele tiver acertado, por exemplo, você vai ver qual a probabilidade de que esse aluno tem, que é a habilidade 0, acertar esse item. A probabilidade é alta, então, provavelmente ele soube aquele item, porque realmente soube, sabe, da informação. Aí ele vai escolher um item mais difícil, vamos supor, ele aumenta a habilidade dele, vai para 1, e aí você percebe qual o item que me dá mais informação. Provavelmente aqui é o item laranja, né, o item 2. Aí você percebe quanto é que, com a habilidade 1, ele teria informações para responder esse item. Cerca de 90% também, né, mais de 90%. Então, se ele errar, então ele pode ser penalizado, obviamente, né, então a habilidade vai diminuir, e novamente escolhe um item mais apropriado. Bom, essas informações você consegue obter através da consistência, depois, né, você consegue identificar a consistência do instrumento. Essa consistência, sim, é importante porque vai me dar exatamente o quanto os itens que a gente está avaliando realmente são confiáveis para avaliar aquela habilidade, ou seja, o quanto que eles estão realmente avaliando o mesmo construto. Nos itens que foram utilizados na literação, a gente viu que era adaptativo, nesse caso você percebe que a gente pegou um modelo de item, e só fez trocar exatamente e colocou uma grande quantidade de itens, mudando só algumas coisas, nesse caso, só os itens em si, né? No caso, uma vez era preto, outra vez era realmente outra cor, enfim, a gente colocou, adaptou para cada um desses itens. Então, você percebe que tem um padrão no formato do teste. E aí você consegue identificar que a construção desse jogo foi adaptativa e também foi bem interno, obteve uma boa consistência interna, porque nesse caso aqui, o alfa de Crobash, ele varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a consistência do instrumento. Geralmente, quando está abaixo, entre 0,8 e 0,9 é o que é mais adequado. Aqui deu acima de 0,9, mas indica que o instrumento possui boa consistência interna. Abaixo de 0,8 já é problema, porque precisa melhorar os itens, excluir alguns itens ou melhorar eles. Então, você percebe que essas informações vai me dar exatamente a propriedade dos itens que são bem consistentes. Então, a atividade da literação obteve 0,92, a segmentação 0,91, ou seja, todos eles tiveram boas consistências internas. Então, significa dizer que a gente construiu itens adequados para avaliar aquela habilidade. Então, todo o processo que foi explicado nessa aula reforça exatamente que não adianta apenas construir instrumentos de forma aleatória, precisa de uma validação dentro do construto que está sendo estimulado. Principalmente na educação, que a gente quer desenvolver jogos mais interativos, mas tem que ter uma proposta para isso. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse tipo de situação que pode ser aplicado utilizando a teoria de Spatial Weighting para avaliar exatamente as habilidades dos alunos de acordo com o construto que está sendo avaliado dentro de um jogo. Ficamos por aqui e nos vemos até a próxima.